São Cipriano. Hoje eu vou falar da história de São Cipriano, como ele se tornou um dos feiticeiros mais temidos pelo mundo todo, né? E como ele conseguiu encontrar os manuscritos, né, da bruxa Évora, como ele descobriu a feitiçaria, a magia, né? Hoje eu vou estar falando sobre tudo isso. Vamos lá. Filho de pais pagãos e muitos ricos, nasceu em 250 d.C. na cidade de Antioquia, região situada entre a Síria e a Arábia. Pertencente ao governo da Fenícia, desde a infância, Cipriano foi sempre induzido, aos estudos da feitiçaria, das ciências ocultas como alquimia, astrologia, adivinhação e diversas modalidades de magia. Após muito tempo viajando pelo Egito, Grécia e outros países, aperfeiçoando seus conhecimentos, aos 30 anos de idade, Cipriano chega à Babilônia, a fim de conhecer a cultura ocultista dos caldeus. Foi nesta época que encontrou a bruxa Évora, onde teve a oportunidade de aprender novos feitiços, aprimorar várias técnicas de premonição. A Évora morreu em avançada idade, mas deixou seus manuscritos para Cipriano, os quais foram de grande proveito. Assim, o feiticeiro dedicou-se arduamente e logo se tornou conhecido, respeitado e temido por onde passava. Quer dizer, o Cipriano, ele era filho de pais pagãos, que ele sempre se interessava, no ocultismo, nas magias, e ele sempre foi viajando para diversos lugares, aprendendo diversas magias contra o amor, contra rituais, aprendendo, para que ele se tornasse um dos feiticeiros, que ele é hoje, que ele era, para ele se tornar um dos feiticeiros, mais temidos, e pudesse ajudar as pessoas. Vive em Antioquia a bela e rica donzela Justina. Seu pai Éduso e sua mãe Cledônia a educaram nas tradições pagãs. Porém, ouvindo as pregações do diácono Trailo, Justina converteu-se ao cristianismo, dedicando sua vida toda às orações, consagrando e preservando sua virgindade. Um jovem rico chamado Aglaide apaixonou-se por Justina. Os pais da donzela, também convertidos à fé cristã, concederam-na por esposa, porém Justina não aceitou casar-se. Aglaide reconheceu o Cipriano, ele chegou no Cipriano e falou assim: olha, eu quero a sua ajuda, eu preciso que tu faça um feitiço, eu preciso que tu envie seus demônios para ela se apaixonar por mim. Cipriano investiu a tentação demoníaca sobre Justina, fez uso de um pó que despertaria a luxúria, ofereceu sacrifícios e empregou diversas obras malignas, mas não obteve resultado, pois Justina defendia-se com orações e o sinal da cruz. A ineficácia dos feitiços fez com que Cipriano se desiludisse, dos feitiços, profundamente perante a sua fé, e voltasse, contra o demônio, influenciando por um amigo cristão de nome Eusebio, e o bruxo converteu-se ao cristianismo. Quer dizer, quando o Aglaide, ele fala assim: olha, eu preciso da tua ajuda, eu quero que você envie, eu quero que você faça ela se apaixonar por mim. Só que ele foi falando assim com os demônios, falando assim: ó, quem for lá e fazer ela se apaixonar por mim, eu vou liberar pactos, negocinhos assim, tal. Só que ele não conseguiu, porque ele viu que existia um Deus maior, que era Deus. E por assim ele se converteu ao cristianismo. E inclusive tem um capítulo de seu livro, que o Cipriano narra. Numa noite de sexta-feira, caminhava por uma rua deserta quando se deparou com 14 fantasmas. Essas aparições eram bruxas que imploravam ajuda. Cipriano respondeu-lhe que havia se arrependido de sua vida de feiticeiro e que havia se tornado temente a Jesus Cristo. Logo depois caiu em sono profundo.
e sonhou que a oração do anjo custódio o livraria daqueles fantasmas. Ao despertar, teve uma breve visão do anjo, assim auxiliando pela oração de São Gregório, e do anjo custódio, encujou o livro A Alma Atormentada das Bruxas. Quer dizer, como ele se converteu ao cristianismo, ele deixou de lado a vida de feiticeiro dele. Bom, as notícias de conversão e das obras cristãs de Cipriano e Justina chegaram até o imperador Diocleciano, que se encontrava na Nicomédia. Assim, logo foram perseguidos, presos e torturados frente ao imperador. Viram-se forçados a negar a fé cristã. Justina foi chicoteada e Cipriano, coitado, com pentes de ferro, não cederam. Irritado com a resistência, o cara, que era o imperador, ainda lançou Cipriano e Justina num caldeirão fervente de banha e cera. Os mártires não renunciaram, e tampouco transpareciam o sofrimento. O feiticeiro Atanásio, que havia sido o discípulo de Cipriano, julgou que as torturas não surtiam efeito devido a algum sortilégio lançado por seu ex-mestre, na tentativa de desviar Cipriano e elevar a própria moral. Atanásio invocou os demônios e atirou-se na caldeira. Seu corpo foi dizimado pelo calor em poucos segundos. Após este fato, o imperador finalmente ordenou a morte de Justina e Cipriano no dia 26 de dezembro de 304. Os mártires e um outro cristão de nome Teotiso foram decapitados às margens do rio Galo da Nicomédia. Os corpos ficaram expostos por 6 dias, até que um grupo de cristãos recolheu e os levou para Roma, ficando sob os cuidados de uma senhora chamada Rufina. Já no Império de Constantino, os restos mortais foram enviados para a Basílica de São João Láteros. Quer dizer, quando Cipriano ele se converteu ao cristianismo, naquela época o imperador ele não podia saber que as pessoas se convertiam ao cristianismo, porque se ele soubesse, se essa notícia caísse nas mãos dele, ele ia pedir para os guardas correrem atrás deles, pedirem para chicotear, espancar e fazer diversas coisas de tortura com eles. E como essa notícia do Cipriano e da Justina caiu nas mãos do imperador, eles torturaram, querendo falar assim: olha, vocês têm que negar a fé cristã, vocês têm que negar, e eles não cederam, e assim, Cipriano e Justina, eles acabaram morrendo. Mas é claro, que após o Cipriano, como ele se converteu, ele se converteu a Jesus Cristo, e eles morreram, poucos tempos depois, alguém achou seus papéis, de rituais que ele fazia, e hoje em dia, tem esse livro, de São Cipriano, da capa preta, o livro negro de São Cipriano, o livro vermelho e negro de São Cipriano, e dizem que se você tocá-lo, você poderá ver fantasmas, entidades por toda a casa e até enxergar espíritos que você não pode ver nesse plano. Após o Cipriano e Justina morrerem, alguém foi encontrando, foi escrevendo novas histórias, e assim foi surgindo, e surgiu até hoje o livro de São Cipriano. E nesse livro tem algumas orações ou rituais que às vezes muitas pessoas que encontravam os manuscritos usavam, como orações extraídas de São Cipriano, oração contra maus espíritos obsessores de inimigos, oração para fechar o corpo contra todos os males, pelas almas do purgatório, para enxutar o demônio, contra maus espíritos, contra o quebranto, pelos bons espíritos, oração das horas abertas, preceito contra o demônio. Tinha vários rituais, que eles pegavam: semente de feto, ritual do ovo, trevo de 4 folhas, ritual de raiz do sabugueiro, ritual para
para saber se é atraído. Tá, poxa, esse ritual vai se a pessoa faz esse ritual para saber se é atraído, né? Ritual e utilidade de azevinho, produção, batomeu e São Cipriano, ritual do vinho, azeite para curar feridas, né? E após as pessoas descobrirem os papiros, foram escrevendo, foram descobrindo rituais e foram criando os livros que é hoje utilizado às vezes para ler ou para você ver os feitiços ou rituais. Bom, se você gostou desse vídeo, assine o nosso canal para receber mais notificações dos vídeos e ficar por dentro de tudo no canal. Deixe seus comentários aqui para ver se você gostou. Bom, eu vou ficando por aqui. Até mais, Killers Terror.